Palmeiras. Gustavo Soler. Quando surge o viverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, 6h52, de volta com os donos da bola aqui na Rádio Bandeirantes para falar sobre o Palmeiras, que joga amanhã pela Copa Libertadores da América, duelo contra o Bolívar e com uma figura ilustre nos camarotes do Allianz Parque, o empresário do técnico Cajuda, que chega ao Brasil nesta quarta-feira, já estará amanhã acompanhando este duelo, já vendo o trabalho do seu agenciado, vendo se o Abel passou, aquele talentinho no cabelo, que o Abel tá escondendo os fios brancos, não quer aparentar que tá batendo já os cinquentão, quem diria, hein? Mas o Cajuda terá uma missão ainda mais satisfatória para a direção do Palmeiras e para o torcedor palmeirense, que é negociar, continuar conversando esta possibilidade de renovação contratual do Abel com o Palmeiras. O agente é aguardado também na academia de futebol para fazer as reuniões com a direção do Palmeiras. O Palmeiras que tem muito otimismo para obter essa renovação contratual. O grande desejo, público desejo do Palmeiras é um novo acordo com a Abel até 2027, mas o otimismo também é, se não rolar até 27, 26 está garantido o Abel Ferreira. O Palmeiras acredita muito que alguma assinatura para a renovação vai acontecer, mas não antes da disputa da Copa do Mundo de Clubes. Isso era o objetivo da direção do Palmeiras. No entanto, o Abel deixou ali para a diretoria que vamos assinar, vamos conversar, mas essa assinatura só deve acontecer depois que o Palmeiras retornar dos Estados Unidos. Então, só em meados de julho o Palmeiras deve ter ali a oficialização deste acordo com o técnico Abel Ferreira, ou até o final de 2026, ou então até o final de 2027. O time do Palmeiras que desde ontem está zerado no seu departamento médico, nenhum jogador está em tratamento interno, todos estão trabalhando no gramado e hoje, mais uma vez, Bruno Rodrigues e Michael fizeram um trabalho à parte, ainda naquele processo de transição física. A tendência é que os dois já tenham possibilidades de voltarem aos relacionados do Palmeiras na próxima semana. Então, com isso, para o jogo contra a equipe do Bolívar, a tendência é de um Palmeiras bem modificado em comparação ao time que começou na vitória por 1-0 contra o São Paulo no Choque Rei, duelo que aconteceu na Arena Barueri. Aquele mistão, mas um pouquinho mais geladinho esse misto. Só que alguns jogadores são titulares absolutos, podem pintar nessa formação inicial do Palmeiras. Casos de Everton, que em caso de vitória do Palmeiras, o Everton vai se transformar no jogador, não só no goleiro, mas no jogador com mais vitórias na história da Copa Libertadores da América. Ele se igualaria ao Fábio, que é o recordista nesse momento com 62 vitórias. Então o Everton, em 2 jogos, ele pode ultrapassar o Fábio e assumir de forma isolada como jogador com mais jogos, com mais vitórias, melhor dizendo, na história da Copa Libertadores da América. E o Gustavo Gomes também deve ser titular nesta partida de quinta-feira contra o Bolívar, e se ele marcar um gol, ele se transforma no zagueiro com mais gols na história da Copa Libertadores da América. Então é claro que os atletas também têm esses objetivos individuais ao longo das suas respectivas carreiras, mas a tendência é do Abel preservar um ou outro jogador que está com uma carga de jogos elevada, até porque o Palmeiras já está classificado na Libertadores, já tem a primeira colocação garantida. No entanto, o Verdão busca agora a primeira colocação geral, e se o Palmeiras tiver a primeira colocação geral na Copa Libertadores da América, vai igualar o River Plate como as duas equipes que mais vezes tiveram a melhor campanha na fase de grupos da competição. O River teve em 8 oportunidades, o Palmeiras busca a 8ª vez. No século XXI, o Palmeiras já é o time que mais termina a primeira fase da Libertadores com a melhor campanha.
E tá, mais uma vez, fazendo uma fase de grupos tranquila e consciente que vai chegar forte nas fases mata-mata. E o Palmeiras, historicamente, tem sido, Soler, um time que cresce justamente no mata-mata, exceção por 2024, quando logo de cara bateu de frente com o Botafogo, que estava muito embalado, até na parte emocional parecia ter uma vantagem em relação aos demais brasileiros na competição. E o Palmeiras acabou caindo precocemente. Mas esse Palmeiras do Abel... ainda assim deu um friozinho na espinha de todo torcedor não botafoguense. deu nem frio, deu Alasca, né? Na espinha de cada um. Mas a verdade é que o Palmeiras do Abel nunca dá pra ser posto em xeque em competições como a Libertadores. Porque ele é um técnico que muitas vezes ele é criticado por não alterar o time quando necessário. Mas em Libertadores ele tem histórico de alterar a formação em momentos decisivos, surpreender o adversário e conseguir classificação para as fases seguintes. Então nunca é um time que dá para ser desconsiderado, e ainda mais por ter um elenco tão calejado, não só pelo treinador, mas a disputar grandes jogos e a jogar grandes partidas. Contagem regressiva pro adeus de Estevão, né, Soler? Já tá com data marcada para embarcar rumo ao Chelsea logo depois do Super Mundial, né? Exatamente, depois do dia 14 de julho, aí é com o Chelsea, né? Então o Estevão, ele tem esse jogo contra o Bolívar, tem a partida contra o Sporting Cristal, o jogo contra o Ceará, na volta da Copa do Brasil, Flamengo, tem mais um jogo. O último clássico foi esse agora, contra o São Paulo, né? Foi. Isso. E aí, peraí que tá faltando um último jogo do Palmeiras em casa antes E dele por uma certa ir embora. ironia do destino, enquanto o Soler olha ali, Ó, aqui, o último jogo Bolívar, Ceará, Flamengo, Sporting Cristal, só tem esses mesmos. Bragantino ele não joga? É que não é no Allianz, Ah, né? tá, os Foram jogos em casa. Então, tem mais 4 jogos apenas do Estevão jogando na casa do Palmeiras, jogando no Allianz Parque, antes dele ir embora oficialmente. O último jogo será contra o Sporting Cristal, dia 28 de maio. O último jogo do Palmeiras como mandante antes da disputa da Copa do Mundo de Clubes. E eu acho que E aí, vai ser curiosamente, o último jogo dele pelo Palmeiras será contra o Cruzeiro, time que iria revelá-lo se não tivesse feito um monte de besteira e atrocidade com as suas categorias de base. Aí o Cruzeiro perdeu o Estevão para o Palmeiras. Talvez com Estevão e Vitor Roque em campo, né? Que aí seriam Exato, 2 ex-Cruzeiro que saíram por conta de má gestão. Eu acho que vai ser muito curioso a gente ver o Estevão jogando esse Super Mundial, pra gente já projetar como vai ser a adaptação dele num primeiro momento ao futebol europeu. Porque ele vai ter pela frente adversários de alto nível. O Porto claramente não é um dos favoritos para ser campeão do Super Mundial, mas é um time que em muitas ocasiões bate de frente com grandes europeus, faz frente. Então já vai ser um termômetro bem legal. Sim. E eu acho que pros europeus também o Estevão vai ser uma atração à parte, sabe? Por sinal, já vou avisar aqui o ouvinte da Rádio Bandeirantes que produziu um materialzinho sobre todos os adversários de todos os clubes brasileiros nesta fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. Então, toda sexta-feira até a estreia da Copa do Mundo de Clubes teremos um material especial aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes, falando então, grupo A, o grupo do Palmeiras, vamos falar sobre Porto, Al-Ahly do Egito e Inter Miami. E aí, os outros grupos a gente vai falando nas outras sextas-feiras, pra todo mundo já ir se ambientando, né? Pô, quem que é esse time? Como é que funciona? Os caras estão chegando bem, estão chegando em crise, então Já vou dar um deixa spoiler. esse materialzinho. Minha aposta de surpresa para time brasileiro nesse Mundial. Mamelodi Sundowns da África do Sul vai vencer o Fluminense. Por sinal, já dando um spoiler nesse material de sexta, foi o Mamelodi o responsável por instaurar a crise no Al-Ahly do Egito. Isso você conta em uma das próximas sextas-feiras. Exatamente, nessa agora a gente já fala sobre isso. E ainda sobre o jogo de amanhã contra a equipe do Bolívar, Bolívar vai sem o seu principal jogador, o Ramiro Vaca, que é o artilheiro da Copa Libertadores da América, ao lado do Alan Patrick e do Hernan Barcos, todos com 5 gols marcados. O Ramiro Vaca, ele foi suspenso pela Conmebol por doping. O Bolívar vai recorrer da decisão, vai apresentar uma contraprova, mas neste jogo contra o Palmeiras já está valendo a punição do Ramiro Vaca. Então, prejuízo para o time do Bolívar, que enfrentou o Palmeiras 3 vezes a nível do mar. Perdeu os 3 jogos e nunca fez um gol. 700 metros acima do nível do mar aqui em São Paulo, né?
Desculpa. Fui deselegante com você. Não, porque mas a 700 metros ainda é considerado o nível do mar. Né? Compromisso com a informação aqui da minha parte. Se der um tsunami, chega aqui, né? É verdade. Queria que ser bravo. Não, mas realmente retrata muito bem o que são os clubes bolivianos na Libertadores historicamente. São raros os casos de times brasileiros sendo eliminados no mata-mata por times bolivianos, porque eles raramente chegam lá, né? Uma exceção foi o Bolívar em 2014, semifinalista da Libertadores. Também talvez com isso, né? Jogando a vida em La Paz e segurando aqui, as pontas. Exato, segurando as pontas. Teve o The Strongest uma vez, ele fez, se não me engano, 4-0 no River Plate, no mata-mata. Aí no Monumental o River tocou 8. Foi o que o Julian Álvares fez 6 gols, né? Fez 5 ou 6 gols, é isso. E aquela semi da Libertadores de 2014... Foi em 2019 que o Julian Álvares é eleito o melhor jogador jovem da... Quer dizer, ele é eleito o rei da América, o Julian Álvares. E foi nessa Libertadores de 2014 que a gente teve, desde que eu comecei a acompanhar futebol, acho que a pior semifinal da história, né? Porque era Nacional do Paraguai, Bolívar, campeão de 2014 foi o San Lorenzo, e o outro eu não vou lembrar agora. Acho que era o Defensor. Pode ser, que era do Arrascaeta. Exato. Era isso mesmo, do Arrascaeta e do Defensor Felipe do Gedós. Boa safra do Defensor Sporting do Uruguai. E a gente vai para mais uma pausa aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes.